Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz deste olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, cuida do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso na cruz. Interceda por mim, nossa Mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e acalma meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia e o perdão, a cura no corpo e da alma, a salvação. Pobre pecador e sua mãe, tão necessitado de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelho aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Há 30 anos atrás, eu e minha família sempre íamos para a nossa propriedade rural em Minas Gerais. E lá, os meus filhos sempre gostavam de andar a cavalo. E a minha filha mais velha, que hoje está com 37 anos, me pediu que selasse um animal para ela dar uma volta
fazendo a sua cavalgada. E eu providenciei um animal manso, selei com muito cuidado e permiti que ela fizesse o seu passeio. Mas, para surpresa minha, minutos depois, ela está de volta na estrada, galopando. E eu pensei, meu Deus, mas tão atrevida, com 7 anos já fazendo galope. Mas fui percebendo que o cavalo cada vez corria mais. E chegando perto de casa, eu percebi que ela não estava mais dominando o animal. Ele corria porque queria chegar depressa. E com isso, a minha preocupação foi tão grande a ponto de eu pedir a Deus que tivesse misericórdia, porque eu mesmo não podia fazer nada. E o cavalo veio, parou na frente da cerca, abruptamente ela foi projetada além da cerca, caindo pouco à minha frente. Eu pensei, morreu, ou alguma coisa muito grave aconteceu. Mas ela levantou rapidamente, deu um tapinha na roupa para espantar ali a poeira, né? Retirá-la do corpo, e disse assim, pai, posso montar de novo? Aí eu pensei, se eu não deixar, ela pode criar um trauma. Se eu deixar, vai aí a minha imprudência. Mas permiti que ela montasse de novo. Mas com uma condição. Eu falei, olha, você precisa entender algumas regras. Porque para montar a cavalo, precisa saber que tem técnica, tem regras a serem seguidas. A primeira delas está montada numa sela que tem um estribo, que é para você não cair quando o animal desviar a rota, abruptamente. A rédea é para você trazê-la curta na mão para não deixá-lo correr. Entendeu? Porque se você não cuidar dele, ele pode ir de encontro a um precipício, cair, machucar e você também. E de tal forma que você tem a responsabilidade de cuidar desse animal, que está lhe servindo para o seu passeio. Dei as regras e ela foi. E passeou e voltou sem nenhum contratempo. Talvez vocês estejam perguntando, Aguinaldo, você veio fazer palestra de doutrina, de evangelho, você está falando de cavalgada? Mas exatamente isso que eu quero falar sobre cavalgada. Porque para a gente andar de a cavalo, tem uma escola de equitação que ensina como andar de a cavalo. E mesmo porque é um esporte, onde você tem algumas competições, desde salto em altura, distância, tem prova do laço, prova do tambor e assim por diante. Tem muitas provas que o cavaleiro tem que conhecer, estar adestrado para dar um bom espetáculo a serviço pelas pessoas. Tenho a convicção plena que todos vão concordar comigo. A religião é importante para nossas vidas? Sim, lógico. Todos nós devemos ter uma religião. Quando perguntaram para Emmanuel qual que é a religião ideal, ele disse que é aquela que não engana os seus adeptos e preconiza o trabalho no bem. Perguntaram para o Chico, qual que seria a religião boa para nós? E ele respondeu, aquela que atender às nossas necessidades. Daí nós concluímos que todas as religiões são importantes. Não quero dizer que religião tem alguma coisa a ver com religiosidade. Não, são coisas diferentes. Porque nem todo cavaleiro que faz uma escola de equitação consegue cavalgar muito bem. Como também muitas pessoas frequentam uma religião, mas também não absorvem o conteúdo. Não permitem que a religião adentre ao seu comportamento.
De tal forma que, da mesma forma que o cavaleiro tem que dominar o animal, doutriná-lo, domesticá-lo, conduzi-lo, adequá-lo para um bom fim, que é o espetáculo, o esporte da equitação, nós também precisamos dominar, disciplinar, educar, conduzir o nosso espírito. E este é o papel da religião. Por isso eu contei essa história. Da mesma forma que a minha filha não conseguiu dominar o animal, conduzi-lo bem, sofreu as consequências, que poderia também impor aquele sofrimento ao animal. Se nós não conduzirmos bem o nosso espírito, não educá-lo, também poderemos cair literalmente do cavalo. Porque nós estamos aqui com a única finalidade, que é educar o nosso espírito. E para isso, segundo Calderaro, no mundo maior, dizendo André Luiz, são necessárias 3 coisas. A primeira delas é o conhecimento. Nós temos que conhecer. Para isso nós temos que buscar, através do intelecto, o conhecimento de algo que nós pretendemos depreender, assimilar e viver. O segundo elemento é o desenvolvimento, estou falando de educação espiritual. É o desenvolvimento da nossa bondade. Ele diz que é mais apropriado dizer bondade e não amor, porque nós não estamos ainda em condição de falar de amor. É duro escutar isso de um instrutor espiritual, mas ele colocou isso com muita propriedade. Nós não temos ainda condição de falar em amor. Amor essencial, amor sublime, aquele amor verdadeiro, nós ainda estamos tão distantes. Então, desenvolver com o intelecto a educação do nosso espírito e desenvolver a nossa bondade. O terceiro elemento é a boa vontade que nós devemos ter para nos transformar, para nos educar espiritualmente. E aí é o grande papel da religião, que vem mostrar para nós os recursos, os paradigmas, os parâmetros, as ordens que nós devemos seguir para preenchermos o requisito básico da nossa encarnação, ou melhor dizendo, a nossa reencarnação, para a educação do nosso espírito. Da mesma forma que a gente tem um animal bravo, a gente tem um manso. No animal manso a gente pode andar com a cordinha. No animal bravo a gente tem que colocar um freio longo e uma rédea muito consistente. E arriá-lo de uma forma bem caracterizada. Assim é o nosso espírito. Quando o espírito já vem com uma bagagem boa, já não precisa exigir muito dele, cobrar muito. Mas quando o espírito é rebelde, ele tem que ser trazido na rédea curta e no freio longo. Dito pelos espíritos, tem determinadas religiões que servem para cabrestear, o termo usado, criaturas que nunca foram afeitas à religião. E ao adentrarem aquela religião, elas têm que ser doutrinadas, cobradas, exigidas, para elas se adequarem à proposta da religião. Então, cada criatura, segundo Chico, pela afinidade vibratória, pela necessidade do espírito, busca uma determinada religião, que lhe é importante. E quero crer que na essência de todas as religiões tem um ponto único, que é o amor a Deus, que é o amor ao próximo, que é o amor a nós mesmos. Se nós remontarmos a história,
600 anos antes de Jesus, Confúcio, que era um chinês, de tanto ver a belicosidade que havia naquele império, as pessoas gostavam de guerrear, de matar. Ele criou o confucionismo, que era um princípio filosófico onde ele apregoava a fraternidade, a solidariedade dentro do lar, para depois levá-lo, transladá-lo para fora. Esse espírito de solidariedade para a comunidade, para mais tarde ser absorvido pelo Estado e colocado a benefício dos partícipes da nação. Essa era a proposta do Confúcio, era a solidariedade que tinha que começar dentro de casa. Isso tem 600 anos antes de Jesus. E até hoje a gente vê que não tem solidariedade dentro de casa. Parece uma coisa remotíssima, mas tem tudo a ver com a nossa educação hoje. Como nós estamos agindo junto àqueles que estão ao nosso lado. Nós somos solidários, somos partícipes, somos lúcidos, somos flexíveis ou não. Tanto é que o confucionismo tem um chamado estado Ren. Não é Zen, Zen é do budismo. Ren. E perguntaram para ele, o que é o estado Ren? Confúcio disse, não tem definição. Só vai entender quem é o estado Ren, quem pratica o estado Ren. Ou seja, só vai entender a importância da flexibilidade, da docilidade, da solidariedade, aquela pessoa que pratica isso. Porque quem não pratica ainda fica muito a desejar no sentido de entender o verdadeiro sentido do estado Ren. 300 anos depois, o Buda criou o budismo, com a mesma finalidade. Lá na Índia, ele foi criado pelo pai que tinha um bom propósito em cima dele. Tanto é que o pai perguntou para um sábio, qual será o destino do meu filho? E o sábio disse para ele, olha, ele vai ficar inconformado, não vai aceitar a doutrina que tem e vai evadir-se deste castelo. O pai o trancou durante 29 anos dentro de casa sem deixá-lo sair, com medo que ele se evadisse e pudesse contrariar os seus planos que eram bons em relação a Buda, na sua concepção de vida. E o Buda foge, procura uma filosofia, o yoga, como muitas pessoas falam, e ali ele aprendeu a meditar. E através da meditação ele pôde entender que tinha que se fazer muita coisa pela humanidade, que vivia muito diferente da vida que ele vivia dentro do castelo. E ele criou o budismo, alicerçado em 4 pilastras. A primeira pilastra é da benevolência, que seria a pilastra onde nós procuramos trazer a felicidade para a criatura, através da nossa bondade, da nossa benevolência. A segunda pilastra é da compaixão, que vai além da piedade. É aquela situação em que nós compreendemos a dor do outro, nos transladamos para a condição do outro, e ao voltar, sentindo verdadeiramente a necessidade daquela criatura, nós passamos a ajudá-la com o verdadeiro espírito de compaixão, que é talvez a maior expressão de amor que nós pudéssemos retratar hoje é a compaixão. É nós entendermos a dificuldade do outro e fazermos alguma coisa para minimizar a sua dor, qual seja física, moral, psicológica ou espiritual. A terceira pilastra do budismo é a alegria compartilhada.
é nós nos alegrarmos com o sucesso do outro. Se nós gostamos de ter vitória, vamos nos alegrar com a vitória do outro. Se nós gostamos da paz, vamos nos alegrar com a paz do outro. Se não gostamos de conquistar, que nos alegremos com a conquista do outro. E a moderna psicologia fala que o melhor amigo que nós temos tem inveja de nós. Basta a gente contar alguma coisa, alvissareira, uma notícia boa, e aquela pessoa, ao invés de pular no nosso pescoço, não faz mal que derrube, ela se fecha e já faz um retrospecto. Por que eu não consigo isso que ele está conseguindo? Já volta a pensar em si, ao invés de se alegrar com a alegria do outro. De ser feliz com a felicidade do outro. De estar prazeroso com o prazer do outro. E é isso que a gente percebe. Quando alguém vem contar alguma coisa boa, no mínimo a gente quer contar uma melhor para ele. Para dizer que a gente não está por baixo. Isso é realmente o espírito da inveja que tem dentro de nós. E o quarto elemento do budismo é a equanimidade, que é tratar todo mundo da melhor maneira possível. Não igualmente, porque seria um contrassenso dizer que nós vamos tratar todo mundo igualmente. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque tem pessoas que são tão refratárias, são tão endurecidas, que por mais que a gente queira tratar bem, como a gente trata uma outra pessoa, a gente não consegue. Tem pessoas que são tão especiais, tão maravilhosas, tão fantásticas, que elas automaticamente já se fazem merecedores de um bom tratamento. Enquanto que outras são tão difíceis, que dificilmente nós podemos tratá-las bem. Mas a equanimidade do budismo fala da importância de nós tratarmos todo mundo muito bem. Quando a gente chega numa loja, por exemplo, bem vestido, como é que o vendedor trata a gente? Bem ou mal? Super bem. O que o senhor deseja, o que a senhora deseja, só falta colocar um tapete vermelho. Mas se chegar uma pessoa desvestida, maltrapilha, à porta, ao invés de dizer o que o senhor e a senhora desejam, diz assim: guarda, põe lá para fora, não permita que adentre aqui. Ou vai lá ver o que ela quer. Olha a diferença do tratamento. E isto prevalece para todos nós. Se o prefeito entrar aqui, salvo determinadas exceções, todo mundo vai colocar o tapete vermelho. Mas se a dona Lourdes, lá do João Paulo II, chegar com a cambada de moleque aqui, certamente o tratamento será diferente. Não que nós questionemos a postura do espírita, que vai tratar bem o prefeito e vai tratar com descaso a pessoa que vem em busca de uma ajuda. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o tratamento é diferente entre um e outro. Não tem jeito de tratar igual, desde que a pessoa não tenha essa visão da equanimidade. E é o que nós devemos praticar na nossa vida. Trabalhar o nosso espírito, educar o nosso espírito para tratarmos todo mundo bem, independente de qual seja o poder, o mando, o cargo, a disposição socioeconômica da criatura. Quando é um amigo, a gente abraça, beija, dá atenção. Quando é uma outra pessoa, a gente simplesmente trata do mínimo essencial para aquele relacionamento. Eu lembro aqui do Chico, quando recebia lá uma criatura toda babenta, com ferida na boca, o Jorge. Eu já contei essa história aqui. E o Jorge chegava na fila e o Chico ia lá buscá-lo. E ficava conversando com ele, conversava. O pessoal na fila, assim, meu Deus do céu, que o Chico está falando com essa criatura? Nós estamos aqui esperando faz tempo e ele não larga do pé do Chico, o Chico não larga dele. E o Chico conversava com o Jorge, dava atenção. Quando o Jorge ia saindo, ele dizia: não, recita aquele versinho. E o Jorge voltava e recitava o versinho.
E quando terminava lá o versinho, ele beijava o Chico e deixava aquela marca de sangue no seu rosto. E o Chico com aquela paciência, ouvindo aquela criatura. Qualquer um de nós abreviaria o papo ali para atender todo mundo. Eu estou dizendo que eu me incluiria nesse esquema. Mas o Chico não. Esticava o papo com o Jorge. Exatamente para deixar todo mundo a questionar o que é que esse Jorge tem de tão importante. Lá na frente nós vamos entender essa proposta do Chico. Tempos depois, Relio, que conviveu com Jesus, foi questionado por um discípulo como ele definiria a Torá, a lei judaica, ou o livro da Torá, sumariamente, enquanto ele mantivesse o corpo sustentado apenas numa perna. Porque 70 anos depois do nascimento de Jesus, 70 anos depois da era cristã, Jesus havia dito: ah, Jerusalém, Jerusalém, tentei colocar os seus filhos debaixo da minha proteção, como a galinha protege debaixo das suas asas os pintainhos, mas eu não consegui. Seria melhor que vocês, mulheres, não tivessem filhos, porque não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70, Jerusalém foi destruída, como também o templo de Salomão, para a tristeza dos judeus. E ali então, 2 sacerdotes, Jonahan e Josuanã, foram visitar o templo. Jonahan, o chefe, e Josuanã, o súdito. E aí, quando viram o templo totalmente destruído, o súdito disse para o mestre: que pena que destruíram aqui o templo, onde os judeus expiavam os seus pecados. Aí então, o mestre disse para ele, Jonahan, disse para Josuanã: olha, tem uma outra proposta muito mais séria do que essa, que nós podemos realizar agora, independente do templo. Porque a lei diz, do Torá, eu quero amor, não sacrifício. Então, a expiação que nós temos que fazer é exatamente colocar o amor dentro do nosso coração. Muito antes de pensar em sacrifício, porque Deus não se compraz no sacrifício, mas no amor. E então, quando destruíram o templo, os judeus, que eram divididos em castas, a partir daquela época, passaram, saduceus, fariseus e tantas outras, passaram a ser apenas uma casta judaica. Houve uma união das castas, com a proposta de estudar a Torá, a lei, e comentá-la com as pessoas que estavam ao lado. E daí então a pergunta que foi feita para Relio, que era um dos representantes do Sinédrio à época de Jesus. Como o senhor poderia resumir a lei que está inserida no livro da Torá, enquanto o senhor consegue sustentar o corpo apenas numa perna? E ele disse assim: o que for odiento para ti, não queiras para o teu irmão. O que for odioso para ti, não faças ao teu irmão. Deixando bem claro que a lei judaica também compactuava com a proposta de Jesus. Quando ele disse, fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. É a mesma fala, não mudou muito. Não mudou muito. O Islã, por exemplo, o islamismo que hoje usa Deus de uma maneira tão absurda, a ponto de uma criatura se explodir para explodir outras criaturas. O islamismo foi criado para que se tivesse um respeito, uma fidelidade a Deus, mas nos seus propósitos, não no propósito humano, como por exemplo, explodir determinado local ou determinadas criaturas.
Então não é a religião que é ruim, são as pessoas que começam a mudar o verdadeiro sentido da religião, cujo nome veio do latim. Eu estudei o latim. Na minha época tinha o latim dentro da nossa grade escolar. Língua morta, logicamente. E dentro do latim havia um verbo chamado religar. Era relicare. Daí a palavra religião. Religar o homem a Deus. E esse é o grande papel da religião. Religar o homem a Deus. Aí veio Jesus, que não deixou religião nenhuma, mas deixou uma filosofia, deixou um elemento que é para a gente agregar ao nosso espírito e criar a chamada religiosidade, ou seja, a vivência daquele princípio. Porque muitas pessoas entram na religião, mas não permitem que a religião adentre o seu interior. E a proposta de Jesus era que nós o seguíssemos. E ele, como verdadeiro entendido das nossas mazelas, das nossas necessidades, colocou com muita propriedade: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E essa pergunta uma pessoa me fez, uma jovem. Mas Aguinaldo, mas a gente vai a Deus só através de Jesus? Eu falei, só. Mas e o Confúcio? E o Buda? E os outros avatares? Sim, bom, todos eles foram importantes. Mas falaram, mas erraram também. E não executaram na íntegra a sua proposta filosófica. Ao passo que Jesus não. Jesus veio, falou, vivenciou, ratificou, confirmou a lei, deu testemunho cabal que ele era um ser perfeito. A ponto do Kardec perguntar na pergunta 625 do Livro dos Espíritos: quem Deus deixou como um símbolo de perfeição, como modelo e guia da humanidade? Resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos, uma única palavra: Jesus. Então Jesus veio para nos mostrar o caminho de volta. Como nós devemos nos atrelar novamente a Deus. De onde nós saímos simples e ignorantes e para onde nós iremos voltar conscientes de que a única lei que rege o universo é a lei de amor. O universo é harmonioso, é harmônico. As coisas que acontecem com desarmonia é por conta da mão humana. Porque tudo que tem a mão de Deus é perfeito. Então Deus é harmonia. O universo é harmonia. E o nosso fanal é também harmonia. Mas para isso nós temos que nos educar. Estudando, desenvolvendo as nossas aptidões, principalmente a bondade, que é o que nós podemos executar, e com muita boa vontade de efetuar verdadeiramente a nossa transformação. A reencarnação é um fato. Ninguém questiona a reencarnação. Aliás, pode até duvidar, pode até questionar, mas a reencarnação existe. Ela é uma verdade. E nós espíritas, então, nem questionamos mais. Sabemos que a reencarnação é um fato. E como é que nós estamos usando a nossa atual reencarnação? Lá pelas tantas, Jesus, no convívio, disse para as criaturas: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que vos revelará muitas coisas que eu não vos posso revelar agora. E recordará muitas coisas que eu vos tenho dito.
E nós sabemos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Outro dia, uma senhora foi no meu consultório, chorando, me dizendo que o marido a abandonou com 2 crianças. Um menino que estava com ela, de 6 para 7 anos, e já um mocinho que estava trabalhando. E naquele choro, o menino se levanta, vai para trás da cadeira da mãe e começa a acariciá-la. Como quem diz, não chore, mãe. E eu achei aquilo tão interessante, e eu disse para ela, mas que menininho tão carinhoso. E ela disse, doutor, isso aqui no meio de tantas agruras, foi um anjo dourado que Deus mandou para mim. Acredite, doutor, muitas das vezes ele me aconselha. Ele me fala coisas boas. Gosta muito de estudar, doutor. Vive lendo. O que eu mais vejo é esse menino lendo livros e mais livros. Aí eu perguntei para ele, você gosta de estudar? Adoro, doutor. Falei, você gostaria de ganhar um livro? Ele abriu o olho desse tamanho. Eu falei assim, pois então, não vou te dar. Aí ele fechou o senho, como se estivesse, meu Deus, então porque ofereceu, né? Só não me xingou, né? Mas no fundo deve ter passado alguma coisinha pela cabeça. Aí eu disse para ele, pois então, não vou te dar um livro, eu vou te dar 2 livros. Aí ele abriu o sorriso largo, né? Olhão grande. O senhor vai me dar? Sim, não vou lhe dar um livro, vou lhe dar 2 livros. Eu fui lá no fundo do consultório, tem uma estante com alguns livros, peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos e eu dei para ele. E eu falei, você está recebendo das minhas mãos os 2 livros mais importantes que tem no mundo. E eu falo olhando para os seus olhos, disse para ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou lhe dizendo. São os 2 livros mais importantes que tem no mundo. Portanto, quando você tiver uns 15, 16, 17 anos, e se eu estiver ainda encarnado, volte aqui para me contar se você realmente concorda comigo ou não. E o molequinho botou aqueles 2 livros debaixo do braço, já não tirava o olho dos livros, querendo sair logo, já acabou a calma dele, queria sair logo, certamente para começar a estudar. E eu fico pensando se ele gosta de estudar e pegando essas 2 obras pela frente. O Livro dos Espíritos deveria ser uma constituição mundial. Não deveria ter constituição nacional, brasileira, americana, japonesa. Deveria ter o Livro dos Espíritos como uma constituição mundial. Porque ali está tudo. O que é certo e o que é errado. As benesses e as consequências. E dentro do seu conteúdo, reza uma única coisa, que é a harmonia dos elementos da criação divina. Mas infelizmente, é um livro que ainda é muito pouco lido. Foi dividido em 4 partes, que chamaram, no caso Kardec, os espíritos, de livros. Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro e 4º livro. O primeiro livro fala sobre a criação, fala de Deus. Que é Deus? Olha a pergunta do Kardec. Que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Isso já nos coloca conscientes que nós não temos competência, capacidade de entender Deus. Não temos, porque Deus está muito além da nossa capacidade de entendimento. Tanto é que o Kardec perguntou para os espíritos, mas Deus é imutável, Ele é indivisível, Deus é justo, e foi falando de todas as benesses que nós entendemos. Bom, misericordioso, e foi falando. O benfeitor disse assim, bom, na linguagem de vocês, Deus é tudo isso, mas entenda, Deus é muito mais do que isso. Então, se nós ainda não conseguimos depreender a essência do Espírito, imagine entender Deus. E ele pergunta logo em seguida, mas nós vamos ver Deus? Assim, bom, vai.
Quando? Quando nós destituirmos o nosso espírito de todas as imperfeições. Aí nós vamos ver Deus. Jesus já havia dito isso antes, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Então, para nós estarmos face a face com o Criador, nós precisamos ainda bastante tempo. Tem gente que acredita que vai chegar do outro lado e vai estar com Deus. Tanto é que, ele descansou, vai estar com Deus. Se a gente tiver com o anjo da guarda da gente, já está bom demais. Agora, com Deus vai demorar bastante tempo. Se nós aproveitarmos bem as nossas reencarnações, que ainda tem muitas pela frente para chegarmos nessa condição. O segundo livro fala da vida espírita. Quem nós somos? Aí a pergunta é quem? Já pode falar quem? Quem nós somos? Somos espíritos, inteligências, que vamos crescendo, progredindo na medida em que vivenciamos aqui na Terra e no plano espiritual algumas situações. O que nos espera do lado de lá? Como será a nossa chegada do lado de lá? Como será o nosso processo reencarnatório? Como nós constituímos a nossa família? E ali está tudo sobre as propriedades do Espírito. E como Espírito que nós somos, pelo menos essa parte do livro dos Espíritos nós teríamos que conhecer bastante. Mas as pessoas não estudam o livro dos Espíritos. Na terceira parte, ou terceiro livro, das leis morais. Que são 10 leis. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. São 10 leis. E cada lei fala sobre a nossa convivência, como nós devemos conviver. Na lei do progresso está lá, nós progredimos ou nós retrogradamos? Está lá a resposta. Nunca retrogradamos, sempre progredimos. E esse progresso, como ele vai ser? Está na dependência do Criador ou na nossa? Não, na nossa dependência, na medida em que a gente usar bem o tempo e a situação e se adequar a uma proposta transcendente. Então, está a lei do trabalho. O quanto tem que trabalhar? Pergunta 683. No limite das forças. Trabalho é o melhor elemento de evolução espiritual. Trabalho. Então, a gente tem que trabalhar. Tem muita gente que não gosta de trabalhar. Caminha por caminhos complicadíssimos. E o trabalho é o melhor tratamento para a nossa alma. A começar pela laborterapia. Não existe terapia melhor que a do trabalho. Quando a gente está com a cabeça quente, vai trabalhar e esquece o problema. E aquela pessoa que não trabalha, ela fica maquinando e faz vínculo com as trevas. E aí compromete mais a sua trajetória. Na lei de sociedade, como nós devemos viver em sociedade? Respeitar o outro, lógico. Nós devemos respeitar o outro até aquele momento em que coloca em questão o bem-estar da criatura. O nosso direito vai até o momento que a gente começa a comprometer o outro. Dali para frente não tem mais direito. Lei da sociedade. Então nós temos que começar a estudar o livro dos Espíritos. Na última parte, das esperanças e consolações, que é o quarto livro, então, se nós podemos ter esperança de um mundo melhor, como é que vai viver a humanidade? Será que ela vai tomar jeito ou não vai? No final, a última pergunta, 1018, 1019, em algumas traduções. O bem vai ser instituído na terra? E o benfeitor, sim, quando o homem entender o verdadeiro sentido do amor. Quando amar realmente as criaturas, verdadeiramente. Quando praticar a lei de justiça e de amor, aí o bem vai ser instituído na terra. Enquanto o homem não entender que tem que ser justo para com o outro, amar o outro, não tem jeito de criar um clima de bem na terra. E nós podemos aspirar a uma terra melhorada no porvir? Sim, logicamente. O plano espiritual está investindo alto.
reencarnando pessoas aqui voltadas para o bem e retirando aquelas voltadas para o mal, para um planeta inferior. Está lá no livro dos Espíritos. Então nós temos que estudar. E o outro livro, os 2 melhores livros do mundo, o outro, Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós devemos agir. Jesus analisou toda a nossa problemática e não disse, eu acho que vocês devem fazer. Não, ele disse, faça. Está lá, é só questionar. Todas as respostas para as nossas problemáticas psicológicas estão no Evangelho. E outro dia uma moça ainda chegou para mim, bastante conhecedora da doutrina. Disse assim, Aguinaldo, me indica um livro ótimo de autoajuda. Eu falei assim, nossa, o Evangelho segundo o Espiritismo. É o melhor livro de autoajuda que eu já vi até hoje. Aí ela baixou a cabeça, meu Deus, que pergunta mais idiota. Eu falei, não, é que você não estava tão segura disso como eu estou. É o melhor livro de autoajuda que existe no mundo, chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. A ponto do Cristo ter dito, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Não é com abundância. Só que tem que estudar o Evangelho, tem que conhecer a proposta de Jesus. E ali nós vamos encontrar informações fantásticas, sobejas, de como proceder bem, aproveitar bem a reencarnação e voltar para o plano espiritual muito melhor do que aqui chegamos. Mas tem que estudar, tem que viver. Quando o rei Liu foi questionado pelo súdito, qual a mensagem que ele daria para as criaturas, resumindo no comentário a lei da Torá, ele disse, não faças ao outro o que achares odiento. E acrescentou, estudai e meditai. Porque também precisa meditar. A gente perde muito tempo. A gente deveria dar uma paradinha de vez em quando e dar uma meditada. O que eu estou fazendo da minha vida? O Sócrates disse isso. A vida que não é reflexionada não serve para ser vivida. Então nós temos que reflexionar. O que eu estou fazendo da minha vida? Que amanhã ela será o que nós fizemos hoje. Como hoje nós estamos vivendo o que nós fizemos ontem. Isso é uma lei inexorável. E a cada um de acordo com as obras. Se nós queremos uma vida melhor, nós temos que agir de uma maneira consentânea com a proposta divina. Se não, se Deus quiser vai dar certo. Não vai. Não vai. Mesmo que Deus querendo, não vai dar certo. Se a gente não fizer aquilo que a gente tem que fazer. E a gente fala umas absurdidades em se tratando de Deus. Se Deus me ajudar, eu acho que Deus ajuda sempre. Deus quer o melhor para nós. E o profeta Ezequiel foi claro, meu pai não quer que o ímpio sofra, que aquele se transforme. De onde se conclui que quando a gente sofre é porque nós ainda estamos arraigados a profundas limitações do passado. Conhecereis a verdade, não é conheça a verdade, Jesus não falou assim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Eu sou a verdade. Jesus colocou como sendo a verdade, porque eu e o Pai somos um. Os Espíritos dizem que a verdade tem o tamanho da luz de Deus. Então imagina o tamanho da verdade. Vai demorar para a gente conhecê-la na essência. Mas conhecereis a verdade e vos libertará. Então nós temos que estudar a proposta de Jesus e vivê-la. Onde quer que estejamos, como disse o Confúcio, começando dentro de casa, depois lá fora, depois o Estado, entendendo essa proposta, vai zelar pela nossa hegemonia, pelo nosso equilíbrio, pelo nosso bem-estar. O que longe de acontecer hoje no nosso país, onde ninguém lá em cima está preocupado conosco. Sim, cada um olhando para o seu umbigo. Daí eu dizer que a religião nos religa a Deus. E se vocês questionarem, mas não, mas se você diz que não conhece Deus, não temos capacidade para entendê-lo, conhecê-lo, como é que nós vamos nos religar a Deus? E eu vou definir isso de uma forma muito espetacular. Quando a Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia,
prestando serviço voluntário, viu uma pessoa jogada no lixo para ser morta e queimada, porque é assim, quando as pessoas que não têm muitas condições, não tem como se tratar e já está na reta final, elas são colocadas no lugar onde elas vão morrer e ali mesmo são incineradas. Porque não enterra ninguém lá na Índia, salvo raríssimas exceções, todos são cremados. E aquela criatura que não tem condição nenhuma, ao invés de gastar um caixão, um dinheiro que às vezes não tem como atendê-la, essa criatura já vai para o lixo e ali coloca no lixo, já é queimada, encerra por ali. E a Madre Teresa, vendo uma pessoa, um homem, no lixo esperando a morte, ela o pegou no colo e disse assim: pelo menos você vai morrer com dignidade, deita aqui nos meus braços. E aquela criatura disse para a Madre Teresa: mas qual é a sua religião? E a Madre disse: mas que importa, meu filho? Que importa? O que importa é eu estar aqui com você. Não, mas não é bem isso. É que eu quero saber qual é a sua religião, que eu quero morrer adepto da sua religião, porque nunca ninguém fez comigo o que a senhora está fazendo. Aí ela disse: ah, meu filho, a minha religião é o amor. Aí ele disse: não, mas não é bem isso. Aqui na Índia tem muitos deuses, e cada deus tem uma filosofia, tem uma religião. E eu quero saber qual é o seu Deus, porque eu vou saber qual é a filosofia e eu vou me tornar adepto da sua religião. Aí ela olha para ele e diz assim: meu Deus é você. Definindo realmente, com muita propriedade, que é Deus. Porque Deus está inserido em todos os elementos da criação. A ponto do Paulo de Tarso dizer: nele vivemos, nele nos movemos. Então Deus está em tudo, está em nós, está na matéria, está no ar, está na água, está na natureza. Deus é imanente. Deus está em tudo. Quando ela diz: meu Deus é você, olha que verdade. Está ali uma centelha divina. O Cristo não diz: vós sois deuses. Então nós deveríamos olhar a pessoa como um pedaço, entre aspas, se é que podemos dizer assim, de Deus ali presente. E sabendo que naquela criatura, naquele elemento, naquele ser, está uma centelha divina, como é que nós devemos tratar aquele elemento, aquele ser, aquele indivíduo? Logicamente, seguindo os postulados da doutrina espírita, pergunta 886, como Jesus via a caridade. E lá, repetindo o Buda, os espíritos disseram praticamente a mesma coisa: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão incondicional perante as ofensas. Isso é caridade. Isto é religiosidade. Isso é libertação. Isso é vivência da proposta crística, proposta divina. Então, se nós quisermos nos religar a Deus, é bom que a gente entenda Deus desta forma. Na harmonia do Espírito, na educação do Espírito, nós vamos procurar tratar todos os elementos da criação com muito respeito, com muito carinho, com muita valorização, com muita compreensão. Isto é amor. E quem deu uma resposta maravilhosa para fechar aqui essa nossa proposta foi José Soares Cardoso, um poeta cearense, que ele fez a pergunta e ao mesmo tempo ele respondeu com o seu cabedal de conhecimentos. E ele disse assim: onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Às pressas, responde o materialista: Deus é simplesmente uma invenção da fé. Mas o pensador dirá sensatamente: eu não vejo, mas eu sei que ele existe, pois a natureza mostra claramente no que o poder do Criador consiste. E o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no sorriso de uma criança, no sol, na terra, na luz da natureza. Eu vejo Deus no gesto, eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Eu vejo Deus nas vozes dos namorados,
bem como nas lágrimas do aflito. Eu vejo Deus numa frase que perdoa. Eu sinto Deus numa mão que acaricia. Eu sinto Deus na criatura boa, bem como na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, diante da dor que nos irmana. Antevejo Deus no sábio procurando a compreender a natureza humana. Eu sinto Deus no gesto de bondade, na voz e no cântico do crente. Eu sinto Deus no sol, na liberdade, bem como na planta e na semente. Enfim, eu vejo Deus em toda parte, que fala dos poderes seus. Eu sinto Deus nas expressões de arte e no amor dos homens eu também antevejo Deus. Mas onde eu vejo Deus com mais beleza, dentro da sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, mas é dentro do nosso próprio coração. Muita paz.